Bom, então vamos começar aqui com o primeiro seminário aqui da matéria experimental 4 no curso de Psicologia da UCDB. E o nosso tema que iremos abordar é orientação profissional. E nós iremos perpassar pelo histórico, pelos conceitos e pelas principais correntes teóricas da orientação profissional, certo? Bom, acho que para começar, a orientação profissional ela é diretamente associada ao trabalho. E seria importante, então, a gente entender a história do trabalho também. O trabalho ele já é algo que está na nossa espécie, desde a época de caçadores e coletores. A gente já tinha um certo trabalho físico para caça, para alimentação, para reprodução, para sobrevivência no geral. E isso continua depois que nós formamos comunidades, que nós formamos grupos coletivos. E durante a Idade Média, a questão do trabalho ela era tratada de uma maneira quase que de predestinação. As pessoas elas nasciam em um grupo, nasciam em uma família ou nasciam em uma classe, a qual já tinha um trabalho estabelecido e você nascia e crescia, aprendia aquele trabalho e morria sabendo aquele trabalho. Então, se na sua família os seus pais eles eram sapateiros, você nascia, aprendia também a ser sapateiro e morria sendo sapateiro. Não tinha nenhuma oportunidade de mudar isso. E isso acabou mudando depois, por conta então da primeira Revolução Industrial, ali pelo século XVIII, certo? A primeira Revolução Industrial, ela gerou um êxodo nessas pessoas que viviam então nessas comunidades, nesses feudos, né, do feudalismo também, um êxodo para as cidades e para os locais onde estavam sendo desenvolvidas fábricas. E todo esse acontecimento acabou gerando outros tipos de emprego e uma mudança em todo o comportamento e toda a cultura que as pessoas tinham. Com o passar do tempo, então, foram surgindo novos empregos e as pessoas elas foram tendo um maior leque de escolha em relação ao que iriam trabalhar. Com o passar do tempo, isso foi ficando mais sofisticado, mas de início, a partir ali da Revolução Industrial, isso já começou, e ali pelo século XIX, isso já estava praticamente estabelecido. Então, você podia nascer e você não necessariamente ficava ali no mesmo trabalho que a sua família ou com a sua cultura ele seguia. Você tinha um outro tipo de leque, um leque maior, né, para poder escolher. E aí isso fez com que também surgisse a necessidade de poder orientar algumas pessoas para a questão do trabalho, para ver o que poderia ser melhor no processo de trabalho, então. E quem vai explicar isso melhor vai ser a Elisa. Como o Davi mesmo falou, não tem como você falar de orientação profissional sem você poder falar de um histórico. Porque, antigamente, a orientação profissional ela não estava focada no próprio ser humano, no que ele pensava, no que ele ia ser, nas dúvidas. Mas a orientação profissional, ela tinha como principal objetivo identificar os trabalhadores das indústrias que estavam inaptos para determinadas tarefas, a fim de evitar acidentes de trabalho e garantir a produtividade. Então, a orientação profissional ela estava ali para poder auxiliar o funcionário a dar mais produtividade para a indústria. Tudo começou pelo Frank Parsons, no começo do século XX. Lá, ele foi responsável pelo desenvolvimento da primeira forma de explicar a orientação profissional, de um dos primeiros modelos de orientação profissional. Parsons ele definia como 3 passos a serem seguidos durante esse processo. Primeiro, seria a análise do indivíduo, ou seja, seus interesses, até o seu histórico familiar e o que ele pretendia. O segundo passo era a análise das características da ocupação dele. E o terceiro é o cruzamento das informações. Dessa forma, a orientação profissional ela baseava-se no autoconhecimento e na informação profissional. O processo de orientação profissional, ela tinha como objetivo a satisfação pessoal no mundo do trabalho. Esses testes da orientação profissional, ela começava no final da adolescência, ao início da idade adulta. Parsons aí fala que o melhor modelo para poder fazer é a psicometria. O que seria a psicometria? A própria psicologia unida com as ciências exatas, ou seja, por formulação de testes. Então, o que ele estava falando? O modelo de orientação profissional, primeiro,
Ele seguiu para dar aptidão aos profissionais que já estavam na indústria. Depois ele seguiu para você poder, como objetivo, identificar, né, os trabalhadores inaptos para determinadas tarefas. Então, o modelo Parsons, que esse foi o primeiro modelo de orientação profissional, ele não estava focado na indicação de uma profissão, mas pretendia auxiliar o indivíduo no processo de uma escolha profissional. Então, ele deixava um pouco de lado a psique para poder do profissional a ponto de levantar as demandas. Antes da gente passar para os conceitos, é importante dar uma ênfase que a orientação profissional, na sua origem, foi largamente influenciada por um comprometimento ideológico ou com a sociedade industrial. Então, a formação dos orientadores profissionais, naquela época, residia na aprendizagem das técnicas para avaliação de características do indivíduo e no acesso às descrições das diversas ocupações no mundo laboral da época. Ou seja, a ética da atividade realizada por estes orientadores, ou seja, por esses profissionais, era a ética da produção. O foco dessa atividade era a busca da eficiência através do ajustamento da pessoa à função, a partir de uma avaliação das habilidades e competências. Independentemente da autopercepção, ou seja, da autoavaliação do sujeito quanto aos seus interesses, e também da perspectiva da satisfação e a autorrealização. Após essa breve explicação histórica, um pouco sobre a orientação profissional, eu vou passar para a Érica agora explicar também os conceitos. Eu vou falar agora da conceituação de orientação profissional, que antes de ter esse termo, né, ele era chamado de orientação vocacional. E aí, por a vocação lembrar de cristianismo, principalmente de catolicismo, né, que no catolicismo tem toda a questão da pastoral vocacional, do mês das vocações, tem uma oração vocacional, isso foi mudado depois. Mas vamos primeiro falar o que significa a palavra vocação. Vocação é derivada do latim, né, vocare, que significa chamar. Então, você tinha um chamado a exercer aquela profissão. Era um chamado natural, um talento natural. Então, você era chamado a ser pai, a ser mãe, a ser padre, você era chamado a ser pintor, por exemplo. Então, era um chamado, não era uma escolha, né? Você já estava determinado a seguir aquele caminho. Nos dias atuais, foi mudado para a orientação profissional. A palavra profissão vem também do latim professio, que quer dizer exercer um ofício. Profissão tem a ver com escolha de carreira, com a escolha do que você gosta de fazer, o que você pretende fazer. Isso não significa, que a gente vai ver mais à frente, que você vai exercer isso para o resto da sua vida. E profissão tem a ver também com a sua retribuição. Você trabalha, como o Davi falou, você tem uma retribuição que é o salário. E a orientação profissional, segundo Rogers, ele divide em modalidade clínica, que o jovem é apoiado no seu processo pessoal de compreensão, como se fosse uma psicoterapia. É uma psicoterapia, o indivíduo vai conhecer as suas habilidades, o que ele quer seguir, onde ele acha que ele se encaixa mais ali. Segundo Blavatsky, a modalidade estatística, o indivíduo é assistido por um psicólogo e são feitos testes. De acordo com os testes, é que ele vai conhecer as suas aptidões, os seus interesses, a carreira que ele quer seguir, né, o que ele quer ser, a profissão dele. Hoje também, a orientação profissional é também visto como um autoconhecimento, que é a escolha da profissão pensada a partir da sua satisfação pessoal, do que você gostaria de fazer todos os dias, dos seus principais interesses com o que você gosta de fazer, por exemplo. E isso vai ser explicado mais pelos nossos colegas, que vai ser explicado melhor esse autoconhecimento. Bom, as principais correntes teóricas surgem com a necessidade social de adaptar o homem às novas demandas de trabalho que surgiam, principalmente com o aumento das indústrias. Esse marco histórico da orientação profissional é dividido em dois grandes períodos. O primeiro período, ele vai de 1900 a 1950, e é dominado pela psicometria, que era mais voltada para a produtividade profissional e não ao trabalhador em si. Os processos dos métodos psicométricos, eles eram bem diretivos. O segundo período, que vai de 1950 até os dias atuais, ele é marcado pela superação desses métodos psicométricos. Agora, os processos passam a ser não diretivos e começam a ser mais voltados para o indivíduo, por conta de uma insatisfação imensa na época, porque esses métodos psicométricos eram considerados insuficientes
suficientes para adaptar o homem a essas demandas complexas de trabalho que vinham surgindo. Ocorre, então, uma substituição desses métodos pelo auxílio do autoconhecimento. A orientação profissional ela passa a ser, então, um campo psicológico de pesquisa e de atuação, que é onde vem ocorrer uma divisão de 3 principais correntes teóricas. A primeira corrente teórica, então, a gente tem as teorias psicodinâmicas. Essas teorias psicodinâmicas, elas vão definir que a escolha profissional, elas variam de acordo com os aspectos motivacionais do indivíduo, ou seja, esses aspectos são o que impulsionam o indivíduo a escolher a sua ocupação, a sua determinada profissão. E essas teorias, elas são divididas em 3 linhas. A primeira teoria são as teorias psicanalíticas, que determina que toda atividade ou vocação é uma substituição das pulsões do indivíduo, que são direcionadas para os seus objetos materiais, ou seja, é a partir da profissão escolhida que o indivíduo ele é capaz de recriar um objeto interno que foi destruído ou danificado, que a gente denomina de ego. O segundo grupo, definido por Howe, né? Esse autor ele define que esse grupo defende as primeiras experiências da criança no meio familiar, ou seja, são as primeiras experiências da criança dentro do seio familiar que vão definir a sua futura profissão. Também tem um terceiro grupo, determinado por Holland. Ele considera que as pessoas elas vão escolher essas profissões de acordo com o ambiente na qual elas estão inseridas, né? Esse modelo ele é bem interacionista, é mais de acordo com a interação social do indivíduo. E aí ele divide, ele postula o indivíduo em 6 linhas, né? Que ele fala que é o realista, o intelectual, o social, o convencional, o empreendedor e o artístico. Nesse meio que o indivíduo está inserido, de acordo com essas categorias, é que vai ser denominada a futura profissão dele. A minha parte do trabalho é sobre a corrente decisional. Nessa parte do texto são abordados 3 autores e ele propõe um esquema de decisão sequencial em que uma série de decisões intermediárias leva a uma decisão final. Neste processo, o indivíduo ele levanta as possibilidades, avaliando as possibilidades oferecidas, as consequências das várias decisões que ele pode vir a tomar, a probabilidade que essas consequências realmente ocorram. E essa linha teórica, ela parte do pressuposto de que, avaliando o conjunto das prováveis decisões consideradas ao longo do processo, isso vai facilitar a tomada de decisão se baseando em critérios concretos de escolha. O primeiro autor dessa parte do texto, o Hilton, ele vai apontar que a principal variável do processo de decisão é a dissonância cognitiva, que se trata de um fenômeno que ocorre quando o nosso comportamento ele entra em contradição com os nossos valores e as nossas crenças. E se essa dissonância cognitiva for reduzida, a tomada de decisão se tornará um pouco mais fácil. Então, essa dissonância cognitiva, ela é causada por fatores como a percepção de distintas possibilidades e as pressões sociais que impedem de adiar essa decisão. O segundo autor, o Herschelson e Roth, eles pontuam que a escolha ocupacional ela é determinada por 2 tendências: a progressiva eliminação de alternativas e o reforçamento das alternativas que não foram excluídas. E o terceiro autor, o Gatti, ele propõe uma abordagem de eliminação sequencial e ele afirma que os problemas de decisão eles podem ser definidos em 2, que seriam as decisões baseadas em preferências incertas e as decisões baseadas em conhecimentos incompletos e acompanhados pela incerteza em relação ao futuro. A terceira corrente principal é a corrente desenvolvimental. Ela considera a escolha profissional como um processo do desenvolvimento humano que é iniciado na infância. O Donald Super foi pioneiro em entender o comportamento vocacional através dessa perspectiva desenvolvimental. O desenvolvimento profissional pode ser descrito como um processo de etapas a serem alcançadas, e essas etapas possuem tarefas a serem realizadas, ou seja, elas são divididas em subetapas. O Super divide, então, o processo de desenvolvimento vocacional em 5 etapas distintas, sendo elas o crescimento, a exploração, o estabelecimento, a permanência e o declínio. A etapa de crescimento ela vai do nascimento aos 14 anos e nessa etapa o sujeito começa a ampliar os conhecimentos sobre si e sobre os outros. Essa etapa de crescimento ela é dividida em 3 subetapas, que é a infância,
que é definida pela fantasia, que vai do nascimento aos 4 anos. Tem a etapa de interesse, que vai dos 11 aos 12 anos. E a etapa das habilidades, que é dos 13 aos 14 anos, onde o indivíduo começa a ganhar maiores habilidades e ele começa a se preparar para um possível trabalho ali. A segunda etapa, que é a exploração, ela vai dos 15 aos 24 anos. Nessa etapa, o indivíduo começa a fazer uma autoavaliação e começa a explorar as suas opções vocacionais. Essa etapa, ela é subdividida também em 3 outras etapas, que é a tentativa, que vai dos 15 aos 17 anos, a transição, que vai dos 18 aos 21 anos, e o ensaio, que vai dos 22 aos 24 anos. Nessa fase de ensaio, o indivíduo já escolhe um trabalho inicial que pode ou não ser definitivo. A terceira etapa, que é a do estabelecimento ou fixação, ela vai dos 25 aos 44 anos. Nessa etapa, o indivíduo começa a procurar se manter no seu campo profissional, porque ele já encontrou esse campo profissional e o foco dele é tentar manter-se nele. Sim que pode haver mudanças para esse campo, que foi escolhido pelo indivíduo, a partir das experiências iniciais, ou seja, o indivíduo pode não ter se dado muito bem e pode fazer algumas mudanças ali, trocando seu campo de atuação. Essa terceira fase, ela é dividida também em outras 2 subetapas, que é o ensaio, que vai dos 25 aos 30 anos, também é uma etapa parecida com a da exploração, e a estabilização, que vai dos 31 aos 44 anos. A etapa da estabilização, ela é caracterizada porque aqui o indivíduo, ele tenta alcançar maior segurança no seu campo de trabalho e ele se esforça mais para manter esse campo de trabalho. A quarta etapa, dividida por super, é a permanência, que vai dos 45 aos 64 anos. Aqui nessa etapa, o indivíduo se mantém no seu campo profissional e tende a se desenvolver nele. A quinta etapa, dividida por super, é a etapa do declínio, que ela também é dividida em 2 subetapas. A etapa do declínio, ela é caracterizada por mudanças nesse trabalho, nesse campo de trabalho, e pelo desenvolvimento de novos papéis que podem ser adquiridos por esse indivíduo. A primeira subetapa do declínio é a desacelerização, que vai dos 65 aos 70 anos. Nessa subetapa de desaceleração, o indivíduo tende a diminuir o seu ritmo de trabalho por causa de seus declínios de capacidade, e é comum que o indivíduo trabalhe menos tempo, um período menor na sua profissão. Bom, a segunda subetapa do declínio é a aposentadoria, que varia de indivíduo para indivíduo, porque não é uma idade fixa para cada um. Gente, eu acho que acabou.